A paz do Senhor seja contigo, com tua vida, com tua casa, com todos aqueles que compõem os teus amigos, tua família. Meu nome é Silvestre, estou aqui para trazer mais um estudo sobre os atributos de Deus, baseado em cima do livro de A.W. Pink, que tem como tema os atributos de Deus. E o tema que nós iremos abordar agora é o poder de Deus, a sua onipotência. Deus é onipotente. Mas antes de adentrar propriamente dito no estudo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. O nome do nosso canal é Vendo Não Vejam, Ouvindo Não Ouçam. Que você possa ali também, se você quiser, clicar ali no sininho, para que você seja notificado todas as vezes que fizermos um vídeo, tá bom? Então, se você gostar, nos ajude aí a divulgar e propagar os estudos, a palavra de Deus. Então, bom estudo aos meus alunos e àqueles que chegarem a ter esse vídeo. Bons estudos, Deus os abençoe. E logo após a vinheta. Até mais. Olá, vamos começar definindo o que é o poder de Deus. O poder de Deus é a capacidade e força pelo qual ele pode realizar tudo segundo o seu querer. E quando falo tudo, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo que a sua infinita santidade resolva. Por isso, ele é todo poderoso. Sem o poder de Deus, as suas ações seriam frustradas. Suas promessas seriam um ressoar vazio. Sua misericórdia não teria tanto peso. Seria simplesmente uma débil piedade. Suas ameaças, meras palavras. Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. O poder de Deus é como ele mesmo, forte, poderoso, eterno, transcendente. Não pode ser impedido por ninguém. Seus planos não podem ser frustrados. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Você sabia que nós, homens, podemos falar e muitas vezes não podemos ser ouvido ou atendido? Com Deus não. Deus, ele é todo poderoso. Em Salmos capítulo 62, versículo 11 diz: Deus falou uma vez. Ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Podemos falar várias vezes. Chamamos alguém e a pessoa não vem de primeira, não é isso? Temos que falar uma segunda vez e até uma terceira. Às vezes um próprio filho temos que falar 2, 3 vezes para poder atender. Com Deus não. Só fala uma vez. E quando ele fala, tudo que ele fala, ele executa. As suas ordens, ninguém pode resistir. Por isso ele é todo poderoso. Em Salmos capítulo 18, versículo 13 ao 15, olha o que é que diz. Olha o que diz esse salmo.
E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Olha só que Deus poderoso. Quando Ele fala, fenômenos acontecem. Quando Ele diz algo, se prepare, porque vai acontecer. Quando Ele determina, se prepare, porque ninguém pode impedir. Mas alguém pode questionar, indagar, mas todas as pessoas juntas, o mundo, os povos, as nações unidas, todas elas unidas, isso sim é poder. Isso sim faz qualquer pessoa temer e tremer. Quando se juntam, imagine todas as Nações Unidas, né? A Rússia com os Estados Unidos, com a Coreia, com o Japão, com a França, as maiores potências reunidas juntos com as menores, todos os povos de todas as línguas, de todas as nações juntas. E o que isso representa para o nosso Deus? Será que representa alguma coisa? Olha o que diz Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Ou seja, ninguém, nação nenhuma, pode questionar, indagar a respeito daquilo que Deus decide. Olhe que todas as nações são nada, todos os povos são nada diante do nosso Deus. Quem é a superpotência, a maior potência que exista? Diante dele é menor que grão de areia. Deus é todo poderoso e quando ele se manifestou através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, nós vimos as pontinhas de sua grandeza e poder. Através de Cristo e em Cristo, Deus nos mostrou quão poderoso Ele é. Jesus Cristo, Ele teve o poder, a autoridade sobre a natureza. Teve um momento em que os discípulos estavam no seu barco, o vento sopra contrário, o mar fica bravo, e aí eles acordam Jesus que está no barco. Jesus está dormindo e eles acordam Jesus porque o barco ia a pique, o barco ia naufragar. Jesus desperta, repreende os discípulos por falta de fé e ele então repreende o mar e ao vento diz: cala-te, fique em silêncio. E os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus demonstrou o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza.
Jesus também demonstrou poder sobre as doenças. As doenças que principalmente naqueles dias prostravam pessoas, doenças que hoje, pela graça de Deus que derrama sobre os seres humanos, existem doenças hoje que são curáveis. A medicina, não é isso? Mas naquele tempo, imagine, naquela época, Jesus curou vários doentes, leprosos, pessoas com tumores, pessoas encurvadas, paralíticos, cegos, coxos, surdos, pessoas cheias de problemas espirituais. Tudo isso aí, Cristo demonstrou que ele tinha todo poder. Jesus curou numerosas multidões. Jesus também tinha poder sobre pessoas. Jesus fazia o que ele queria. Por que ele fazia o que ele queria? Porque ele é Deus. Ele chegou para um publicano chamado Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, porque ele era de uma baixa estatura. E na hora que Jesus está passando, Zaqueu olhando para Jesus, Jesus então olha para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje convém, ou seja, eu quero almoçar contigo. Jesus não pediu, Jesus não disse a Zaqueu: eu posso almoçar com você, eu posso jantar com você. Não, ele disse: porque convém, eu quero. Ele tem poder sobre os seres humanos. Ele faz, ele fez o que ele quer. Jesus também demonstrou o poder sobre os pensamentos. Teve um momento em que Cristo estava em sua casa e uma numerosa multidão estava ao redor, porque souberam que ele estava na sua casa. E lá ele estava ali anunciando o reino de Deus, curando os enfermos. E de repente desce um paralítico carregado por seus amigos pelo telhado e desce na frente de Jesus. E naquele momento Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Naquela mesma hora os fariseus, os religiosos, eles começam a pensar. E alguns a cochichar bem baixinho e disseram: quem é este? Por acaso ele é Deus para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E a Bíblia diz que, sabendo Jesus os seus pensamentos, Jesus então diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, poder, Shekinah, de perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta-te e anda. Então observe que Jesus, ele era ciente dos pensamentos humanos. E tem aí uma gama de teólogos que querem dizer que Cristo não sabia determinadas coisas, que Cristo, sabe, por ele ser homem, e algumas coisas ele não sabia. Meu querido, ele era homem 100% e 100% Deus, mas as duas naturezas estavam fundidas nele. Então, quando Jesus ele estava ali como homem, ele não deixava de ser Deus. Nem quando ele estava ali exercendo coisas que só Deus podia fazer, ele também não deixava de ser homem. E aí você pergunta: como é que é isso? É um mistério. Agora, dizer que Cristo não sabia o que estava acontecendo, Jesus sabia tudo o que acontecia. Tudo o que ia acontecer com a vida dele, o momento que ele ia ser traído, quem o traiu, os pensamentos das pessoas, aquele que ia chegar perto dele. Você acha que Jesus ia para determinado lugar só por ir? Aleatoriamente? Não. Cada passo de Jesus estava
detalhadamente programado por Ele mesmo, porque Ele é Deus. Quando ele ia para determinado lugar, ele sabia quem iria o encontrar. Ele sabia qual era a pessoa que ia ser curada. Ele sabia qual era o nome da pessoa que chegava perto dele. Você não lembra quando Natanael chega, todo pomposo, e Jesus olha para ele e diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Na mesma hora aquele homem se prostra e adora a Jesus. Jesus sabia de tudo. Tudo mesmo. Ele tinha poder sobre os pensamentos. Ele sabia o que os homens estavam pensando. Jesus também tinha poder sobre a gravidade. Você observe que Jesus andou por sobre o mar. Jesus tinha poder sobre os peixes. Jesus sabia onde os peixes estavam. Jesus disse aos discípulos: lança a rede a tal lugar, lado direito, desse lado. E o que é que acontecia, meu querido? Milagres. Jesus operava milagres porque ele tem autoridade sobre os peixes. Teve um momento que vieram cobrar impostos a Jesus. Jesus mandou que o discípulo pescasse um peixe e da boca do peixe ele iria tirar uma moeda para pagar o imposto. E aí eu pergunto, meu querido, mandar uma pessoa pegar um peixe, pescar e saber que ali dentro tinha uma moeda é muito poder. Porque a pessoa, Jesus não falou qual era o rio, qual era o lugar, mandou a pessoa ir, não diz a hora, não diz o momento. Isso é quase se a gente fosse jogar na loteria em comparação com isso, era impossível acertar. É quase como jogar na loteria, é impossível, muito superior a isso. E o camarada pega um peixe, e quando ele abre aquele peixe, na boca do peixe está uma moeda. É muito forte isso. Jesus sabe de todas as coisas. Aliás, eu quero pegar uma pontinha aí para você que anda aí cabisbaixo, para você que anda triste, achando que Deus não se preocupa com você, que Deus não está nem aí para você, que você foi esquecido, que fica com esse lenga-lenga aí todinho. Deixa de besteira, rapaz. Deixa de besteira, homem, mulher, jovem. Deus sabe o que está passando na tua vida. Deus sabe a tua história. Deus sabe o teu sofrimento. Sabe? E se Ele não tirou o teu sofrimento ainda é porque Ele quer te apurar como ouro. Se Ele ainda não arrancou as lágrimas dos teus olhos ainda, se Ele não enxugou as lágrimas dos teus olhos, é porque Ele ainda está te provando. Aceita a provação e adora esse Deus. Deixa de murmurar. Deixa de lenga-lenga aí. Porque o sofrimento que a gente passa não é nada comparado com a glória que há de ser revelado. O sofrimento que a gente passa hoje aqui não é nada comparado com o que os nossos pais passaram para que o evangelho chegasse a mim, chegasse a você, e a gente fica com esse besterol aí. Deus me esqueceu, porque não vê meu sofrimento. Pelo amor de Deus, um Deus que sabe onde está as riquezas escondidas, um Deus poderoso, dominador. Como eu posso dizer que esse Deus não conhece a minha vida e não sabe a minha história? Pelo amor de Deus. Jesus também tinha poder sobre os espíritos. Os espíritos malignos saíam de suas vítimas empedernidos de medo. Eles gritavam porque a presença de Cristo atormentava os maus espíritos. E o que é engraçado, pegando uma ponta aqui também, é que existe inúmeras igrejas que na hora de orar ficam aí invocando demônios, invocando espíritos, e dizem, que as pessoas estão cheias de demônios. Ficam aí brincando. Como que as pessoas estão cheias de demônios se vocês que estão invocando demônios sobre a vida de pessoas?
Me mostre na Bíblia, na palavra de Deus, alguma oração que Cristo fez mandando manifestar algum demônio nas pessoas. Quando Cristo chegava, a presença de Deus era tão grande que os demônios se manifestavam. Eles estavam ocultos muitas vezes e eles não aguentavam a presença da luz do poder de Jesus. Por quê? Porque a presença de Cristo era um tormento para aqueles espíritos. Jesus também tinha poder sobre a morte. Jesus mandou que um amigo dele saísse da sepultura, onde já estava morto por 4 dias. Jesus ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou porque ele tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou ao 3º dia porque era impossível a morte derrotar a vida eterna. Jesus também tinha poder sobre a vida. Jesus tinha poder sobre a sua vida. Jesus, ele morreu porque ele quis, porque ele decidiu por amor. Ele decidiu por amor. Ele já sabia qual era a sua missão. Jesus também teve poder para multiplicar. Ele multiplicou peixes, multiplicou pão. Poder de do nada fazer o tudo. Então há umas pontas, coisas pequenas para Deus, mas que para nós é grandioso. Aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Deus é todo-poderoso. Eu e você podemos adquirir poder conquistando status, com dinheiro, com cargos, me formando em um juiz, um doutor, em um advogado e por aí, taraná. Mas todo poder ele é adquirido. O homem conquista. Ele se torna poderoso, não todo poderoso, mas ele se torna poderoso porque conquista. Deus não. Ele é poderoso porque isso é a sua própria essência. O poder de Deus é dele mesmo, pertence a ele, é inerente dele. O poder de Deus é como ele mesmo. O poder de Deus é autoexistente e autossustenta. O mais poderoso do homem que você conheça ou já conheceu não pode acrescentar uma sombra sequer ao poder do Deus todo onipotente. Aliás, em Mateus capítulo 26, versículo 53 diz, Jesus falando: você acha que eu não posso pedir a meu Pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Meu querido, você sabe a quantidade de uma legião de anjos? É muito anjos. É muito. Imagina aí de 1000 a 1800 a 2000 anjos. Agora imagine 12 legiões de anjos. É muito. É muita coisa. Se você parar para pensar, lá no Egito, só um anjo da morte, acabou, dizimou o Egito. Matou todos os primeiros filhos, os primogênitos dos egípcios. Matou todos os filhos. Um anjo só. Imagine 12 legiões de anjos. Tudo à disposição de Jesus Cristo. As pessoas chegam muitas vezes e dizem: como eu vejo Deus? Meu querido, é evidente que nós definimos na teologia
a visão de Deus, a visão das coisas de Deus, de duas formas. A primeira é sua revelação geral. E segundo, a sua revelação específica. Nós sabemos que quando se fala da revelação geral, estamos falando que Deus se revela na sua criação. Se você olhar para você mesmo, coloque um espelho e lhe observe. Observe o seu rosto, observe a sua digital, observe os seus olhos e veja que você é singular no mundo. Será que você não vê que existe um Criador que fez tudo com perfeição? Você já parou para pensar com respeito às coisas que os homens fazem, que dura 4, 5, 10 anos? Faz uma máquina, faz um equipamento, dá uma garantia de... Se der uma garantia de 4 anos, 5 anos já é muita coisa de puxar. Isso deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Por quê? Porque a empresa deu uma garantia de 5 anos. A gente pega determinado equipamento que a gente não vai usar 24 horas. A gente vai ligar uma TV uma vez perdida, tal, liga, tal, e tem aí, sei lá, de repente dá uma garantia de 4, 5 anos. A gente diz, puxa, deve ser muito bom essa marca, porque tem uma garantia de 5 anos. Já imaginou o teu coração? Teu coração que começa a bater lá no ventre, pequenininho, no ventre da mãe, só o coraçãozinho batendo, sem nada, e vai crescendo os ossos, os órgãos, e de repente o menino nasce, o coração batendo, e aquilo fica batendo 24 horas por dia, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, batendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos, 60, 70, sem parar 1 minuto sequer. E muitos só morrem com problemas de coração por conta da má alimentação, da má disposição das coisas. E você chegar a dizer que não existe um Criador que fez tudo isso com grande perfeição. Olhe para você. Tem um salmista, o salmista disse: de modo assombroso me fizeste. Querido, quer conhecer Deus? Quer ver Deus? Olhe para o sol ao meio-dia. Veja se você consegue ver a luz sem óculos especiais. Olhe para o sol e veja se você consegue encarar o sol. Se você conseguir encarar o sol, eu digo a você, você é muito poderoso. Se nenhum ser humano consegue encarar o sol a olho nu, como é que a gente pode chegar a ver Deus que fez o sol? Como a gente pode chegar a dizer que Deus não existe quando a gente olha para o sol, para a terra? Você sabia que existem estrelas milhões e milhões de vezes maiores que o nosso sol, que o nosso planeta? E o mar? Você já viu que o mar, existe uma ordem para que o mar não ultrapasse os limites? E eu pergunto, quem foi que deu essa ordem? Foi você? Fui eu? Olhando para as coisas criadas e sentindo o poder das coisas criadas, vê-se quanto mais belo e poderoso é o Criador de todas elas. Então, pela criação, não temos como negar que existe um Deus, que existe um Criador. Aliás, a Bíblia diz que é indesculpável todo homem, porque a criação revela que Deus existe. Agora existe a revelação específica, e essa é transmitida através da Bíblia Sagrada,
convencida e ministrada pelo Santo Espírito de Deus. O homem chega à salvação através de Jesus, e isto é revelação específica de Deus, que é dado através das Escrituras Sagradas. E outra coisa importante é que essas coisas criadas são poderosas, como o cosmo, a lua, o sol, a terra, o mar. Mas todas essas coisas, Deus é independente delas. Essas coisas exercem poder sobre nós, são maiores e superiores e poderosas mais que nós, mas todas elas são inferiores ao Deus que as criou. Deus é independente de todas as coisas criadas. Deus fez o sol, e havia uma época que muitos adoravam o sol pensando que o sol era Deus. Não, Deus não está no sol. Deus criou o sol. Nós, ao observarmos o sol, sabemos que existe um Criador. Quando você olha, por exemplo, essa chave, você logo sabe que essa chave é útil e que essa chave foi criada por alguém. Alguém arquitetou essa chave. Quando você olha uma planta, uma árvore, o mar, quando você olha uma flor, quando você olha um animal, quando você olha uma ave, das suas cores diversas, das suas formas diversas, quando você olha as pessoas com as digitais, cada uma peculiar, com a íris dos seus olhos, cada um peculiar. Quem fez isso? Foi do nada? O Criador. Não tem como negar. Deus é tão poderoso que Ele preenche todos os lugares. Ele é tão grande, tão poderoso que Ele preenche todas as coisas. Segundo um puritano chamado Stephen Shynocks, falando a respeito de Deus, ele diz o seguinte: como a sua essência é imensa, não pode ser confinada a um lugar. Como a sua essência também é eterna, ela não pode ser medida no tempo. Assim, a sua essência é toda poderosa, não sofrendo limites para a sua ação. Olha só que maravilha, não é? Deus é tão poderoso que Ele não está sob a ótica humana, sobre a questão do tempo. Deus é atemporal. Deus é tão poderoso que o passado, presente e futuro, para Ele são as mesmas coisas. A morte, para Ele, não é nada. Aliás, para Deus não existe mortos, Ele é Deus de vivos. Para a gente existe tempo, saudade, passado que já se foi, quem já se foi. Existe o presente, existe o futuro. Existe morte. Para Deus nada disso existe. Para Deus nada disso existe. Ele não sofre limite na sua ação, porque a sua essência é poderosa. O que nós sabemos sobre o poder de Deus, por mais que eu fale, por mais que teólogos estudiosos da Bíblia, por mais que o cientista mostre o poder de Deus através da natureza, provando isso ou aquilo, tudo o que sabemos são apenas migalhas, migalhas do seu poder, porque Deus é infinitamente, eu disse infinitamente, muito mais poderoso do que tudo o que você já viu ou já sabe. Aliás, a mente humana não pode comportar, nem poderia, de quão poderoso é esse Deus. Aliás, em Jó capítulo 26, versículo 14 diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Que maravilha, né?
Eu faço um desafio a você. Você consegue contar as areias do mar? Ou melhor, você sabe quantos fios de cabelo você tem? Só vale para quem tem cabelo. Porque o cara, né, de repente perdeu os cabelos, só tem 2 fios. O cara diz, ó, já sei, 2 fios. Querido, você pode contar quantas bênçãos você já recebeu? Quantas bênçãos recebemos da parte de Deus? Você pode contabilizar o que recebemos da parte de Deus direto e indiretamente? Você é capaz de contabilizar a quantidade de ar que você já respirou desde que você nasceu até agora? Você pode pagar a conta de energia que o sol nos dá gratuitamente todos os dias? Você pode contabilizar a saúde que você temos e que outros têm? Você pode contabilizar a água que hoje é paga, mas não deveria, não é evidente? Porque vem de graça. Você pode contabilizar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa? Evidentemente que não. Quem é capaz de contar todos os numerosos feitos de Deus, o seu poder, da sua criação? Mesmo aquilo que é demonstrado do seu poder na criação visível, está inteiramente fora da nossa capacidade de compreensão. E menos ainda podemos conceder da onipotência propriamente dita. Há infinitamente mais poder abrigado na natureza de Deus do que o expresso em todas as suas obras. Ou seja, junte aí todas as coisas poderosas que você conhece. Junte o sol, o cosmos, todas as estrelas, as grandes que a gente não conhece. Junte aí o mar, junte os furacões, junte os trovões, junte as bombas atômicas, junte o arsenal de todos os povos, tudo. E veja se chega a uma migalha da essência que está em Deus, que é o seu poder. São nada. Como podemos ter a presunção de dizer que esse Deus não existe, ou que esse Deus não tem poder para fazer isso ou aquilo? Misericórdia, Ele é todo poderoso. É engraçado que quando vamos criar alguma coisa, fazer alguma coisa, confeccionar alguma coisa, logo precisamos de ferramentas. Quando alguém vai fazer um muro, por exemplo, uma casa, ele vai usar algumas ferramentas. Vai usar a colher de pedreiro, vai usar alguma coisa para fazer medição, ele vai usar cimento, areia, ferro. Quando alguém vai confeccionar uma caixa de madeira, ele vai precisar de pregos, parafusos, martelo, madeira. Tudo que a gente for fazer vai precisar de alguma coisa. Deus, quando Ele começa a criar, porque a Bíblia diz em Gênesis, no princípio, ou seja, Deus estava no princípio. E a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. E olhe como é que Deus criou, com nenhuma ferramenta. Deus simplesmente disse, faça-se. O fiat de Deus, o faça-se de Deus. Do nada, Deus fez tudo. Faça-se, e se fez. Faça-se, e nasce. Faça-se é simplesmente ordens. Deus dava ordens, e do nada
do inanimado, do nada, se brotavam as coisas. Faça-se. Você acha que Deus não pode curar essa doença que está no teu corpo? Se Ele disser uma só palavra, acabou-se doença. Você acha que Deus não pode resolver essa causa na justiça que está aí anos e anos? Basta Deus dar uma ordem e acabou-se. Você acha que Deus não te observa e não pode te tirar desse lamaçal? Basta uma só palavra dele e acabou-se. Faça-se. Salmo 33, versículo 9 diz: Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo logo apareceu. Deus preserva todas as coisas com seu infinito poder. Considere-se o poder de Deus na preservação, ou seja, nenhuma criatura tem poder para preservar a si mesma. Em Jó capítulo 8, versículo 11 diz: Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Meus amigos, tanto o homem como os animais pereceriam se não houvesse a erva para o alimento. A erva murcharia e morreria se o solo não fosse refrescado com as chuvas frutíferas. Portanto, Deus é denominado o preservador dos homens e dos animais. Salmo 36, versículo 6. Ele sustenta, ele é sustentador. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Observe que o alimento que chega na sua casa, você diz assim: porque eu trabalhei, porque eu fiz isso e aquilo e comprei, com meu dinheiro, é meu. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás. A banana, a laranja, a fruta que você compra, veio de longe, veio de um lugar onde esse lugar recebeu o tratamento devido. Veio a chuva, o sol. E quem é que dá a chuva e o sol? Quem dá a água para molhar as plantações? A chuva para molhar as plantações. O sol. De onde vêm os fenômenos da natureza? Foi Deus. Ou seja, é Deus que sustenta a nossa vida. Aliás, a tua vida, você está vivo, é porque você acha que tem poder sobre a tua vida? Eu faço um desafio a você. Se você souber o que vai fazer amanhã, com toda certeza, se você vai estar vivo daqui para amanhã, você é um camarada show. Quero te conhecer. Não sabemos um palmo daqui a 2 minutos. Não sabemos. Então não temos poder sobre nada. Deus é que preserva a minha vida e a tua vida. Você só está vivo porque Deus quer. Porque no dia que, quando chegar o seu dia, você pode ir embora. Eu posso ir embora simplesmente com uma gripe. E dessa gripe pega uma infecção. E dessa infecção a gente vai embora. Apenas com uma unha encravada. Vai gerar uma infecção e vai generalizar o nosso corpo e a gente morre. Quando Deus chamar, acabou. Sabe por que eu estou falando isso? Para que a gente pense e adore a esse Deus que nos ama. Mas que você saiba que você não é dono da tua vida, coisa nenhuma. Tudo é sustentado por Ele. A comida que vem na minha mesa, o pão, a saúde, a família. Tudo vem dele, tudo é para ele, é por ele. Evangelho de João capítulo 1, tudo é por ele, para ele, para ele, tudo é por meio dele. Deus pôs limite ao mar. Jó capítulo 38, versículo 8 a 11 diz: Ou quem encerrou o mar com portas? Quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa,
Quando eu tranquei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e não mais adiante. E aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Olha que Deus poderoso, colocando limite ao mar. Querido, se não houvesse limite nesse mar poderoso que é, iria engolir todas as terras, todos os povos, todo o mundo. Mas o mar está no seu limite, porque existe alguém que colocou limite ao mar. Quando eu me encontrar com esse Deus, quando você se encontrar com Deus, você que se acha poderoso, você ainda vai estar poderoso diante dele? Sei não, hein? Vou dar um palpite. A gente vai tremer e temer. Ezequiel capítulo 22, versículo 14 diz: porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse e farei. Um dia que nós nos encontrarmos com Deus, não teremos mais desculpas de nada. O poder de Deus nos faz temer e reverenciá-lo. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz: o Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas. Como não adorar esse Deus poderoso? Efésios capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse Deus que devemos adorar. Jó capítulo 38, versículo 4 ao 6. Deus pergunta aos seres humanos: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber. Se tens inteligência, quem lhe pôs medidas? Se tu sabes, me fala. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Queridos, finalizo aqui dizendo: adore a esse Deus, porque Ele é totalmente poderoso, infinitamente poderoso. A tua vida, a minha vida está nas mãos dEle, mesmo você não crendo nisso, mas está. A comida, a bebida, a saúde, a família, tudo que você tem, foi Ele que te deu. Então, glorifique a Ele. Só lhe dê glória, só a Ele dê glória. Dê glória por tua vida, por tudo que você tem. Dê glórias a Deus por sua saúde. Dê glórias a Deus por tua família. Dê glórias a Deus com tuas finanças. Dê glórias a Deus com tuas ações, com teus pensamentos. Dê glórias a Deus, porque tudo é dele, para ele, por ele. Glorifique a esse Deus que é todo poderoso e saiba que um dia nós iremos nos encontrar com ele e aí não vai haver mais desculpas. Não vai haver mais desculpas. E esse dia pode ser hoje, amanhã. Pense nisso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a honra para todo sempre. Amém.